domingo, 3 de agosto. A edição de hoje mergulha na transformação da Pamela Anderson. Uma transformação estética, mas também simbólica. Exato. Vamos ver como essa decisão dela, né, de largar a maquiagem virou um ato de liberdade. E uma crítica também, né, aos padrões de beleza, especialmente para mulheres mais velhas. Com certeza. É disso que a gente vai falar. Olha só essa imagem, Pamela Anderson no tapete vermelho, de cara lavada. Aham. E assim, não foi um descuido, sabe? Foi um recado. Intencional. Totalmente, um recado bem direto. Hoje a gente vai tentar entender por que um gesto que parece simples causou tanto barulho. E o que isso diz sobre como a gente vê o envelhecimento feminino, essa cultura da imagem. E a indústria, né? Que muitas vezes parece querer apagar as mulheres depois de uma certa idade. Exatamente. Essa pressão constante. SOS Malibu, o Baywatch, né? Isso, aquele símbolo da loira perfeita, super sexualizada. A imagem dela foi muito construída para isso, para o consumo visual. Foi moldada por décadas, né? Mas agora, olha só, aos 58 anos, ela tá reescrevendo essa história. E não é só que ela continua trabalhando, porque ela né? Teve sucesso recente com A Última Showgirl, foi pra Broadway com Chicago. Sim, indicada ao Globo de Ouro, aclamada do teatro, a carreira tá ativa. Mas o ponto central aqui é o como. Como ela se apresenta agora? É isso, ela tem ido a eventos super importantes, premiações, desfiles, campanhas. E sempre, ou quase sempre, sem maquiagem. Muitas vezes até sem estilista badalado. Parece uma recusa mesmo, sabe? Uma recusa consciente daquele roteiro que a gente conhece bem. Do rejuvenesça a qualquer custo. Exato. O eterno rejuvenescimento forçado. E é mais que só uma recusa, né? É uma declaração. Ela mesma falou que, em plena Fashion Week, ela simplesmente decidiu. Chega. Não queria mais aquelas horas todas se maquiando. Nossa, e aquela frase dela foi forte. Muito forte. Ninguém vai cair para trás porque eu não estou de maquiagem. É um ataque direto, né? A essa obrigação que nem é dita, mas todo mundo sente. Principalmente as mulheres, né? De estarem sempre impecáveis, sempre jovens. Para ela, a maquiagem virou um fardo. Ela usou a palavra ritual opressivo. Pesado, né? Muito. E ela foi além disso, né? Falou coisas tipo, não quero mais me esconder atrás de uma personagem que criaram pra mim. Libertador. E teve o Met Gala de 2025, lembra? Aquele corte bob, meio de guerreira. Lembro. Ali ela disse, não era sobre parecer bonita, era sobre ser fiel a mim mesma. E ainda foi homenageada pela Women's Wear Daily. Tudo isso de cara limpa. Impressionante. Sem dúvida, é um gesto político. É um rompimento claro com essa performance toda. Performance que fica ainda mais pesada, né, hoje em dia com filtro para tudo. Filtro digital que distorce a autoimagem de um jeito... brutal. Exato. Ela vê isso como uma nova forma de violência, sabe? Uma violência simbólica. E que atinge muito as mais jovens. Faz sentido. E a postura dela acaba dialogando com iniciativas tipo... o projeto de autoestima Dove, por exemplo. Mesmo que a militância dela seja diferente, seja no próprio rosto, individual, mas é radical. E ela questiona, né? Ela joga a pergunta, por que eu não posso aparecer sem maquiagem? Os homens fazem isso o tempo todo. É uma reivindicação de autonomia muito clara. E vindo dela, que teve a imagem tão explorada na juventude. Justamente no meio que costuma descartar mulheres mais velhas. Exato. Ganha uma força enorme. Mas aí, olha que interessante a tensão que os textos apontam. Que tensão! Ao mesmo tempo que ela faz todo esse movimento de libertação visual, uma parte da imprensa continua cobrindo ela do jeito antigo. Como assim? É só ver as notícias recentes. CNN, Metrópolis, focando no suposto namoro com o Liam Neeson, sabe? Ou descrevendo em detalhes o vestido da Rodarte, o look Tom Brown. Entendi. Forçando aquele glamour meio old Hollywood. Exatamente. Quase ignorando o gesto dela. Mas isso não é meio contraditório? Ela rejeita a performance, mas ainda é tratada como celebridade padrão? Eu não chamaria de contradição. Talvez de complexidade. Porque parece que a Pamela Anderson sacou perfeitamente que a imagem dela é um campo de batalha. Sempre foi. Interessante isso. E agora ela parece estar usando isso. Jogando com a própria visibilidade, que é gigantesca, para questionar as regras por dentro. A imagem dela continua sendo esse território de disputa simbólica.
É impactante pensar nisso, né? Aquela Pamela Anderson dos pôsteres dos anos 90, agora é capa de revista sem corretivo, enquanto a nova geração tá lá lutando pelo melhor ângulo no TikTok. Que mundo é esse, né? Pois é. Então essa decisão da Pamela Anderson vai muito além do pessoal, sabe? É um desafio público. Um desafio direto à forma como o envelhecimento feminino e a autenticidade são vistos ou mal vistos. Exato. Sob os holofotes da cultura pop, que não perdoam, né? E essa discussão toda sobre imagem, sobre autenticidade, sobre a coragem de ser quem se é, isso continua ecoando. E é justamente aqui que essa nossa edição sobre a Pamela Anderson se aprofunda mesmo, né? Saindo um pouco daquela questão só da estética inicial, que chama mais atenção, para a gente explorar o impacto, assim, pessoal, artístico e até social dessa transformação dela mais recente. A gente mergulha agora na atuação dela tanto em filmes como A Última Showgirl, quanto na Broadway. Na forma como ela está revisitando um passado que, poxa, é complexo. E claro, nessa construção de uma imagem pública nova, muito mais focada em autenticidade, eu diria. Exato! E o que fica muito claro, né, olhando as fontes que a gente analisou, é que essa fase dela vai muito além da aparência. É quase uma narrativa sobre envelhecer sob os holofotes, sabe? Sim. Sobre o que significa ser mulher com uma certa idade nessa indústria, né? E sobre reconquistar a autonomia e, acho que o principal, sobre o poder que cada um tem de reescrever a própria história, mesmo quando parece que outros já contaram por você. É verdade. E essa volta dela para uma atuação mais, digamos, dramática, parece um ponto central nisso, né? Tipo, A Última Showgirl. Sim, esse filme. Onde ela faz essa artista em Las Vegas, lidando com um declínio, com aquela coisa da obsolescência da fama. As fontes que a gente viu apontam para uma performance que busca mais vulnerabilidade, sabe? Uma humanidade que destoa muito daquela imagem de símbolo sexual que marcou ela por tanto tempo. Totalmente. E essa busca por se validar de outra forma artisticamente, por ser vista por um outro ângulo, também levou ela para Broadway, né? No musical Chicago. Ah, sim, teve isso também. Ela mesmo descreveu, segundo os relatos que a gente tem, como um renascimento. Um momento em que ela sentiu que reconheceram o trabalho, a disciplina dela e não só a imagem. É um passo importante para ela se reapropriar da identidade profissional, né? Para além do estereótipo. Falando em reapropriação, o documentário Pamela, Uma História de Amor, que teve a mão do filho dela, o Brandon Lee, parece que foi um divisor de águas nisso tudo, certo? Com certeza. Ali ela confronta umas memórias bem difíceis, né? A pressão toda da mídia e principalmente a violência que foi o vazamento daquela fita íntima nos anos 90. Que ela faz questão de dizer que foi crime, não escândalo. Exatamente, ela reenquadra isso. As fontes mostram muito o desconforto que ela sentia com a própria fama naquela época, sabe? Uma sensação de alienação da própria imagem. É, faz sentido. Sem dúvida. O documentário ele funciona como um ato muito deliberado de retomar o controle da narrativa, né? Ela se permite ser vulnerável, mas é nos termos dela. Entendi. E um ponto interessante que apareceu nos materiais é como o filho a incentivou a usar diários, cartas antigas, para transformar aquelas memórias meio soltas numa história coesa, contada por ela. É quase um gesto político, né? Se a gente pensar no silêncio que muitas vezes é imposto. Sim, total. Ela descreve essa sensação de ser um produto, né? Constantemente observada, sem espaço para ser ela mesma. E essa honestidade toda parece que transbordou para a imagem pública dela hoje em dia. Aquela decisão de aparecer sem maquiagem em eventos de moda, por exemplo. Começou meio sem querer, ela disse, mas virou uma declaração, né? Tanto que ela foi homenageada pela Women's Wear Daily em 2024 por isso. Por essa atitude vista como corajosa de desafiar os padrões. E o interessante é como isso conversa com discussões feministas mais amplas, né, de autoras como a Naomi Wolf, a Susan Sontag, sobre como beleza e juventude são meio que impostas como capital para as mulheres. É verdade. Ao recusar essa performance constante da beleza ideal, a Anderson parece que encarna essa crítica na prática. Até a campanha para a biolagem, com aquele visual minimalista, cruelty-free, reforça essa coerência, né, com o discurso mais ético que ela está construindo. E tem relatos dela falando de como a própria mãe via a beleza como uma ferramenta de poder, né? Um legado que ela carregou e do qual agora ela tenta se distanciar um pouco.
Uhum. O impacto disso hoje, como as fontes sugerem, parece que bate em várias gerações. Nas mais jovens, com a pressão de rede social. Sim. Nas mães, pensando sobre padrões. E nas mulheres mais velhas, que muitas vezes se sentem invisíveis e veem nela alguém que se recusa a assumir, a se conformar. No fundo, assim, o que a gente pode tirar das fontes não é que ela tá rejeitando a beleza, mas é uma busca muito radical por liberdade, por autoaceitação. Boa. Como ela mesma disse numa entrevista que a gente viu, não se trata mais de ser a mais bonita, mas de ser corajosa, de se permitir simplesmente ser. E hoje em dia, num mundo tão obcecado pela imagem controlada, talvez essa seja a atitude mais desafiadora mesmo. Uma trajetória e tanto, né? Que faz a gente pensar sobre imagem, sobre tempo, sobre o que é autenticidade hoje. Bom, esperamos que esta edição tenha trazido aí novas perspectivas sobre a Pamela Anderson. E fica a reflexão que esses materiais trazem, né? Sobre como cada um de nós pode ou não ter essa agência para recontar e dar novo significado para as nossas próprias histórias ao longo da vida. Um excelente ponto para a gente continuar pensando. E lembrando a todos que o POV Cultural está no ar toda terça, quinta, sábado e domingo, sempre ao meio-dia. Os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, tá? Um abraço e até a próxima. Até lá!